Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 485 e minguando até 805 dias, 13 de abril de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nessa voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo. Isto é importante, ok? Vamos então dar início a este blog diário de 485, Enoque, o Pai da Vida, parte 22, Intimidade e Relacionamento, parte 5, ok? O subtítulo é Intimidade e Relacionamento, parte 5. Se vocês não acompanharam os blogs anteriores, acompanhem, pois isso é uma continuidade, certo? Para que nós podemos entrar nesse contexto com sequência, fazer uma sequência das ideias que nós estamos nos conscientizando, né? De tudo aquilo que nós, da dimensão Cristo, né? Tudo aquilo que é a formação de Cristo, formação de Deus em Cristo e tudo aquilo que é a dimensão social, a tudo aquilo que já tem dentro da sociedade, fazendo esta mediação, ok? Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecede a esse e também um blog que antecipe a esse. Vocês vão na descrição do vídeo para que vocês possam acompanhar, independente do horário que você estiver vendo, né, ouvindo este vídeo, vocês possam ir para frente ou possam ir para trás, certo? Para que vocês possam dar uma sequência dentro de conscientização para você, dentro desse blog diário, para você se conscientizar em tudo que está sendo dito, ok? Faça isso e vai deixar de ser essa vítima social. Eu também deixo na abertura desse título, Enoque, o Pai da Vida. Ficou muito interessante essa abertura, ok? Para que vocês possam ter um início, uma consciência de tudo que está sendo dito, certo? Quando a gente começamos aqui, por exemplo, né, a palavra, né, a palavra aqui, né, Enóquio, né, Moisés, são com as mesmas expressão, depois que dentro do paraíso ele era nosso próprio interior. A palavra ela representava a vida dentro de nós, certo? No Cristo ele formou uma espiritualidade. Depois que ele formou uma espiritualidade dentro do Cristo, Deus veio habitar aqui no corpo Adão, junto com o corpo Adão, o corpo emocional. Naquele tempo era o corpo emocional Adão, que hoje, né, nós estamos fazendo uma volta com o corpo emocional Pedro, certo? Aí o que acontece? A palavra, se ela vai para fora, ela dentro de nós, ela vai continuar representando a vida, né? Mesmo estando nós habitado em Cristo, dentro de nós ela vai continuar representando a vida e para fora ela vai dar uma desmaterialização desse nosso corpo emocional, certo? Tudo aquilo que você mente, que você negue, é uma desistência da matéria, da realidade, da sua matéria, da sua vida, porque o seu corpo ele tem essa ideia de estar vivo, né? Respirando esse ar, né? Se movimentando por uma coisa e outra, certo? Que dentro do Cristo a gente não tem essa vida, nós temos a consciência. Então entenda isso. No paraíso de Deus, quando Deus criou aqui o homem perfeito, certo? Ele já tinha essa palavra. Aqui no Cristo, Deus começou, né, formou a palavra no interior, da mesma forma, a palavra no interior, para que você tenha consciência nesse corpo forma vida. Formou a consciência, você tem a opção de entregar a glória de um corpo comum,
ou você desmaterializar o seu corpo com a sua própria palavra, você fazer dela desistência. Existe a ideia dessa desistência dessa matéria, de você não estar falando a verdade e você a gerar atos consequentes. Como é que você faz isso? Tudo que você faz para ter vantagem emocional, essas vantagens emocional que você acha que tem, ela mesmo vai provocar uma crise no seu corpo. Porque o Cristo, ele representa o poder negativo de Deus. O que seria esse poder negativo? Né? Seria tudo aquilo que nós negamos desse poder, que é a realidade de tudo aquilo que nós fomos criados no paraíso. Ou seja, ela vai fazer uma inversão de acordo com aquilo que você estiver falando, né? Se for a palavra da vida, você vai se realizar com o seu corpo emocional. Se for a falsidade, você vai ativar o seu corpo e ativando o seu corpo emocional, você vai absorver aquilo de negação, por exemplo, que você negou. Por exemplo, suponhamos que você queira ganhar um dinheiro. E para você ganhar um dinheiro, você tem que mentir, certo? A sua consciência, né, ela vai estar ativa no seu corpo emocional. Você ganhou o dinheiro de uma forma ilícita, porque você mentiu para obter esse dinheiro. Essa consciência, ela própria vai fazer com que o seu corpo entre em juízo para aquilo que você se considerou errado. Esse é o Cristo. É o poder de Deus que está ativo para o juízo do bem e do mal. Mas vamos supor que você não mentiu, você ganhou um dinheiro e teve uma realização com esse dinheiro. Você batalhou, fez tudo de certinho, do seu esforço, não prejudicou nenhum outro relacionamento, aí você conseguiu dinheiro. Então você tem isso, uma realização, uma realidade. Ninguém vai voltar para você, nenhum dos relacionamentos vai voltar para você, porque você não mentiu para ninguém, você não enganou para ninguém. A sua consciência não vai entrar em juízo, você vai ficar em paz, você vai ficar livre, porque você está automaticamente interligado com essa consciência da vida que está no nosso interior, que você fez as coisas de tudo de uma forma correta. Entenda isso, é muito importante você entender como se aplica a palavra dentro do nosso corpo e fora do nosso corpo, certo? Em determinada situação, os atos conscientes, eles desativaram os seus corpos emocionais e eles caíram diretamente no trabalho social, ideologicamente, na ideologia e tudo. É diferente você fazer uma coisa, mentir para as pessoas para ter benefícios emocionais, para você ganhar um dinheiro, por exemplo, para você desenvolver, se promover o seu corpo emocional dentro da sociedade, e é diferente você fazer um trabalho, oferecer um trabalho social pela mesma, quais as mesmas negações, mas para uma missão, para um trabalho, para você se manter na força da união, para se fazer no trabalho missionário é diferente do que um trabalho pessoal, ok? E que determinada situação, entenda, quando você se aplica no trabalho missionário, você é realizado de todas as formas, porque você está fazendo um trabalho para Deus. Automaticamente, quando você se permite que Deus se realize com você, e automaticamente você fica se realizado, você fica em paz, sabendo que mesmo que você está de uma forma ideológica, você está fazendo o quê? As coisas corretas. Você está unificando, você está chamando as pessoas pelo juízo. Não existe uma fé se você é um ato missionário consciente, porque você está fazendo aquilo que tem que ser feito para chamar outros em juízo. Melhor você fazer isso do que você pedir o sacrifício do seu irmão, falar mal dele, fazer fofoca, fuxico das pessoas. Isso já é uma coisa bem ruim. Você criar uma crise com outras pessoas sei lá, por pensar que seja maior ou pensar que seja menor, não sei. Mas entenda, é diferente essas duas ideias quando você se faça as coisas a você mesmo e quando você faça as coisas para o Cristo. É totalmente diferente. E que de determinada situação você fica realizado em paz. Você tem a paz de Cristo quando você está no trabalho social. Mesmo que as pessoas venham te negar e pensar qualquer coisa que ela queira julgar você, você tem consciência naquilo que você está fazendo, tudo certo, é só seguir o seu caminho, ok? Então vamos então dar início, né, fazer a leitura deste, né,
parte desse contexto e fazendo a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que tem dentro, né, dentro da formação de Cristo, e é tudo aquilo que tem dentro da dimensão sociais, aquilo que nós já vivemos, fazendo uma mediação entre uma coisa e outra, ok? Se vocês não viram o blog anterior, vejam, certo? Para que nós possamos dar continuidade. Vamos lá. Entretanto, enquanto o íntimo é a negação do meu eu interior, para se aplicar a outro corpo emocional, o relacionamento é apenas uma relação entre um corpo e outro, sendo que quando se trata de relação entre dois corpos emocionais, um corpo ele vai ficar negado para se realizar em outro corpo emocional. Este movimento vai explicar a liberdade e intimidade com relação oposto invertido, invertindo o seu corpo interior com o seu corpo exterior, para que o direito de um seja também o direito do outro, e conciliando o que for do seu interior e o que for do seu exterior, e que for do exterior de outro corpo, ou sendo do meu exterior com o interior de outro corpo, sendo que o eu é para explicar o mentor desta relação, considerando a habitação do mesmo, ok? Aqui eu estou falando de um relacionamento. Vamos, para a gente entrar na expressão livre, já vou dizer isso já de uma vez, para a gente entrar na expressão livre já com uma consciência de que é que está dizendo aqui no contexto. Todos nós temos duas consciências, um do corpo interior, um do corpo exterior. O corpo exterior ele vai representar o nosso corpo emocional, certo? Todos os exteriores de corpo vai representar o nosso corpo emocional. É onde que as pessoas relacionam as suas emoções, né? Relacionam o seu sexo, né? Relaciona tudo aí, né? Dentro da sociedade. Você trabalha, você pode entender que esse corpo emocional é o submundo, tudo aquilo que está acima da sua origem, tudo aquilo que você está vivendo naquele exato momento, certo? Uma relação em conjugal com outro corpo, entende? Então, para você ter uma intimidade, você tem que saber o que é interior, o que é exterior. Porque muitas das vezes para você se realizar com outro corpo emocional, para que você deixa ela um pouco flexionado, com liberdade, você vai ter que trabalhar a sua consciência interior, certo? E permitir o seu corpo emocional, dependendo como que você vai fazer isso, né? Dependendo, muitas vezes você não precisa negar. Quando você estiver em silêncio, isso já é uma coisa boa. Por exemplo, eu estou querendo relacionar apenas meu corpo, eu só fico em silêncio. A pessoa me falou alguma coisa, eu não limito ela, a palavra dela, não limito ela. Eu deixo as coisas conduzir para saber a relação, a intimidade, para que nós podemos interagir esses nossos corpos emocionais, tá certo? Ou seja, quando o corpo acha que ele é perfeito demais, né, que ele é uma origem, né, tem aquela vaidade de ser uma pessoa correta, então essa consciência do seu corpo interior, esse consciência do seu corpo interior, esse seu eu interior, ele vai contra o corpo emocional de outra pessoa. Por exemplo, que tatuagem feia, né? Como que você pôde fazer isso? Ou seja, ele está dando uma ideia dele, da sua consciência interior, trazendo uma espiritualidade para afetar o corpo dele emocionalmente, criando preconceito, racismo e desigualdade. Então vamos entrar nesse contexto. É só para saber o que está sendo dito e como que nós vamos trabalhar esse contexto sobre a expressão livre. Vamos lá. Entretanto, enquanto o íntimo é a negação do meu eu interior para se aplicar a outro corpo emocional, o relacionamento é apenas uma relação entre um corpo e outro, certo? Então vamos lá, é isso mesmo. Ó. Enquanto o íntimo é uma negação do meu eu interior para se aplicar a outro corpo emocional, o relacionamento é apenas uma relação entre um corpo e outro. Ou seja,
eu relaciono o meu corpo emocional a outra pessoa da mesma forma, com as mesmas coisas. Muitas das vezes eu não preciso usar muito essa minha consciência interior, principalmente na Guerra Fria, eu não preciso usar ele muito, não preciso, certo? Essa consciência do meu corpo interior é para mim sinalizar ao meu corpo emocional aquilo que é correto para mim, e não aquilo que é correto para o outro. À medida que eu vejo o que é correto para o outro, eu começo a negar a mim completamente, né, e ao outro relacionamento social também. Por quê? Porque eu estou criando uma ideologia por aquilo que eu acredito ser bom para outro corpo emocional. Então eu não estou tendo consciência no meu eu, naquilo que eu sou, eu estou tendo consciência naquilo que o outro é. E muitas das vezes essa consciência ela vem impedir que outras pessoas se evoluam, para que outras pessoas tenham intimidade com você. Vê, tudo que você contesta a outra pessoa é uma opressão. Ninguém evolui de lado de pessoas que se oprime a toda hora. Oprime ela, oprime o outro também. Então tudo fica com aquelas consciências presas, sem relacionar os seus corpos emocionais, sem relacionar o seu corpo natural, porque cria aquela barreira, fica aquela intimidade. De outra forma, é muito bom você conversar com uma pessoa onde que ela te ouve, por exemplo, né. Você conversa com a pessoa, ela ouve você, mesmo que ela tiver uma conclusão, né, boa, né, ou de uma coisa, então ela fica calada, certo? Ficou calado, ela vai entender, ela vai poder trabalhar isso de várias formas. Eu nunca posso dizer diretamente um corpo emocional, diretamente que ela não para ela. Para quando eu tenho intimidade com ela, eu nunca posso dizer diretamente para ela não, certo? Eu tenho que, de certa forma, trabalhar essa coisa que ela queira me que ela queira libertar de dentro dela, certo? Que ela queira libertar conscientemente. Quando você fala não, você oprime aquela consciência dentro do corpo dela e aquele corpo emocional, ela vai se tornar uma crise e vai começar a atacar você por aquilo que você está impedindo de ela da pessoa fazer. Então ela vai criar uma má relação porque você está oprimindo, você está oprimindo aquela consciência a evoluir de uma certa forma. Entenda isso. Existe várias complexidades para você explicar isso, por quê? Existe relacionamento íntimo entre um casal, sempre vai ter essas diferenças. Existe um relacionamento entre um amigo, né, que você queira relacionar. Aí você, por exemplo, quer relacionar a ideologia a ele, vai depender de como ele vai aceitar essa ideologia, entenda? Vai depender no trabalho, vai ter outros tipos de relacionamento. Você vai relacionar uma coisa o patrão, né? Os seus colegas vai ter outro tipo de relacionamento, você vai relacionar para ele uma coisa, uma outra. Ou seja, isso tudo vai ter que trabalhar dentro do ambiente que você se aplica, certo? Dentro de uma comunidade religiosa, você está lá, você já viu aquelas pessoas que é o sabidão, sabe tudo, tá querendo aparecer de todas as formas, né? E às vezes não tem aquele potencial todo que eles estão demonstrando, né? Que às vezes, quando eu falo que não tem aquele potencial, não é de você se manifestar a sua consciência interior, o seu espaço, é de ele estar oprimindo outras pessoas, impedindo que outras pessoas evoluam, por ele pensar que seja maior que o outro, criar uma crise entre essa ideia de você, oprimir aquele corpo emocional, não deixar ele livre, né. "Ah, você não sabe isso, eu sei fazer, então deixa comigo, eu sei que tem lá". Existe essas complexidade, vai depender muito de como você vai, no ambiente que você está, existe várias ideias, certo? Nós for parar para falar, a gente vai falar muito. Então você compreenda exatamente o que está dizendo neste contexto, e as relações ela vai depender do ambiente, certo? Vai depender do momento, vai depender do interesse de outras pessoas, certo? Mas é sempre a liberdade que você dá para as pessoas, para ela dizer, né, o que que eu queria dizer. Olha só, quando você vai, conversar com uma pessoa que ela sabe ouvir, e ela já demonstra que você é íntima da pessoa, que ela tem a liberdade, ou seja, ela vai te falar coisas da vida dela, né, vai de uma fo as pessoas falam de desabafar, que ela não falaria para outra pessoa.
Mas para você, talvez, você sabe ouvir, você sabe, né, ouvir, não criticar o que ela está fazendo, né, não saber contornar aquilo que ela está pondo para fora, para trabalhar a consciência dela lá fora, tranquilo, na espiritualidade, entendeu isso? Aí ela consegue desabafar com esses tipos de pessoa. Aí com outro tipo de pessoa, ela não vai conseguir desabafar. Entenda isso. Sendo que, quando se trata de relação entre dois corpos emocionais, um corpo ele vai ficar negado para realizar outro corpo emocional. Aqui, quando eu falo de um corpo ser negado para realizar com outro corpo emocional, é exatamente dessa nossa consciência interior, certo? Existe a ideia de eu estar manifestando a minha opinião sobre o outro corpo emocional, né? Como que faço que eu me manifesto com o meu corpo interior, minha opinião? Vamos ver se nós conseguimos raciocinar. Por exemplo, eu penso que você está errado. Entenda que eu falei eu, significa que a minha consciência está habitada. Eu não tenho que pensar que outras pessoas estão erradas. Eu tenho que permitir que ela se liberte daquilo que ela pensa que é certo. Eu tenho que dar essa permissão para ela. Então, para mim fazer isso, eu tenho que negar minha consciência interior e relacionar com ela apenas com esse meu corpo, com a imagem do meu corpo ou até mesmo com o corpo emocional, eu me permitir sobre uma coisa e outra, eu não sei. Mas aí eu uso, quando é ato consciente, usa mais a imagem. Opa, pode falar, eu estou te ouvindo. Aí a pessoa, eu não preciso falar daquilo que eu penso do outro, certo? Que quando eu falo que eu penso do outro, eu estou sendo o mentor de outro corpo, relacionando a ele uma coisa que eu estou negando, que ele também pode estar negado. Então eles não vão conseguir se libertar, porque ele não vai ter liberdade para se mover para fora, porque aqui fora já tem pessoas acusando ele de uma coisa ou outra, você está errado. Então eles não vai ter essa liberdade de ter a consciência, porque o corpo emocional, ele é muito sensível em todas as expressões, ele entra em crise em qualquer coisa, ele é muito emocionalmente, ele é muito sensibilizado. Então qualquer coisa que você venha dizer, você trava a pessoa, você tranca a pessoa lá dentro e ela queira relacionar e não consegue relacionar porque é ideologia demais, preconceito demais, né, desigualdade demais entre a minha relação e ele, né? Eu me acho superior, ele é inferior, eu me inferior, ele superior. Então o corpo emocional, ele vai absorvendo isso, entenda isso, entende? Ok? A intimidade. Este movimento vai explicar, peraí, vamos voltar um pouco mais. Um corpo, ele vai ficar negado para realizar em outro corpo emocional. E este movimento vai explicar a liberdade, né? É quando eu, né, nego meu interior e dou a liberdade para o outro, é como tem dito. E a intimidade e intimidade com relação oposta invertendo o corpo interior com o corpo exterior. Quando eu falo que é a inversão do corpo interior com o corpo exterior, aqui está dois corpos emocionais, certo? Fazendo aqui está uma consciência interior e aqui uma consciência exterior, bem na esquerda do corpo. Então, se uma determinada situação ele falou alguma coisa dele, por exemplo, eu tenho que ouvir, eu tiro a minha consciência interior e eu ouço ele, certo? Eu não preciso dar a minha opinião sobre aquilo que ele está falando emocionalmente, eu só preciso ouvir, certo? E alguma coisa eu quero relacionar ele, eu tiro essa consciência dele que ele tem do exterior e relaciono com o meu corpo interior. Então eu relaciono ele uma coisa minha. Ou seja, um fala e o outro ouve, né? Um ouve e o outro fala, né? De uma certa forma. Criando essas ideias, entende? Entre um e outro. Isso aqui dá muito certo para um casamento conjugal, aonde que os corpos ele tem que ser um só, certo? Então, se eles estão íntimos, os dois corpos são íntimos, então ele vai poder relacionar a sua consciência interior, né? A mulher vai poder relacionar a sua consciência interior e o marido sempre vai ficar na esquerda relacionando a sua consciência exterior, porque ele vai ter consciência nesses dois corpos emocionais, por exemplo, né? E a mulher, ela vai poder
criar uma sensibilidade para esse corpo dela emocional, para que o corpo do homem seja um com o marido, né. Ou seja, o que que acontece? Aqui a mulher tem a sensibilidade, na consciência interior a mulher tem a sensibilidade, e na consciência exterior, que é o marido ele vai ter, a consciência desses 2 corpos, certo? Então, eles vai ter uma composição física e eles vai relacionar isso de uma forma correta. A mulher cria uma sensibilidade para o seu corpo e o marido cria uma consciência desses 2 corpos emocionais. Então, eles criam uma relação, né, de união. Os seus 2 corpos, ele fica com uma consciência do marido, digamos assim, certo? E assim a gente vamos entendendo a coisa. E dessa mesma forma existe relação entre patrão, né, entre patrão e, colega, né, e amigos. Você pode usar essas mesma formação, só que aqui você não vai ter aquela intimidade do corpo emocional. Você vai que sempre dar ideia na espiritualidade mesmo, certo? Para você ter consciência, ok? Vamos entender isso, ok? A intimidade com relação oposta, invertendo o corpo interior com o seu corpo exterior, né, como eu tenho dito, para que o direito de um seja também o direito do outro. Eu falei: "O direito de um seja também o direito do outro", ou você podia usar a expressão: "Para que a liberdade de um seja também a liberdade do outro", certo? A maioria das contestação, ela vem de um corpo emocional, porque o espírito, ele é livre para todos. A nosso espírito, ele é livre para todos, ele é livre para tudo. O que oprime nós são o medo, né? O medo de perder, o medo de ganhar, o medo disso, o medo daquilo, os seus corpos emocionais ativos. Quando você fala por esse corpo emocionais, você oprime todas as consciências que têm uma interioridade para relacionar isso de uma forma dela. Você querer mudar as pessoas, você oprime as pessoas, você não dá liberdade para elas, você não tem que mudar ninguém, você só tem que estar do lado dela. Você está se sentindo bem? Vamos continuar. Ah, estou me sentindo mal? Então vamos parar, certo? Que de uma determinada situação, aquelas pessoas que são o seu opressor, se você começar a fazer igual a ela faz, você vai ser igual a ela. Então, de uma certa forma, você se permite, ou o seu corpo emocional deixa a liberdade. Vai vir um tempo bom, então vamos relacionar tudo de uma forma correta, entenda? Vamos formar tudo de forma correta. Então vai começando a ter uma harmonia entre os corpos, vai começando a ter uma intimidade, vai começando a ter uma liberdade, e você vai começando a entender todas essas grandezas de Deus, porque sem liberdade você não ama a pessoa, sem direito, sem seu direito de consciência, você não consegue relacionar o bem às pessoas. Você tem que interagir isso no seu espaço e entender o seu limite e relacionar esse seu eu para outro corpo, essa sua consciência interior para outro corpo, e saber se ele vai aceitar ou não. Certo? Entenda isso de todas as formas. Então, o corpo emocional é ele que gere complexidade. Os nossos espíritos, eles são livres e expressivos para nós falarmos o que quiserem, ok? Para que nós entendemos. E nem porque, o que que eu falo que quiserem? Nem tudo, né? Porque às vezes eu posso falar coisas de mim, eu posso ensinar o meu filho do meu jeito, né? Com o meu ensinamento, eu posso fazer isso, porque eu represento a minha casa, eu represento, né, a responsabilidade. Mas ou se eu for fazer relacionar isso a outra pessoa, não, eu já não posso fazer isso. Aí o que que eu quero dizer com isso? Eu não posso ter opinião sobre outras pessoas, outros corpos emocionais. Entenda que então, ou seja, aquilo que é direito meu é meu direito, aquilo que é direito dele, ele tem que trabalhar. Ele está em crise, né, deixa ele. Né, ele desenvolver essa crise dele, dá liberdade para ele ir, né, seguir em frente. Né, um dia ele vai descobrir a sua origem, vai conseguir a sua consciência, certo? Ou seja, existe várias complexidades para você compreender cada detalhes e como o tempo, né, o ambiente, aquilo que você quer relacionar, tudo gera uma complexidade, ok? O importante é você entender que o seu eu é o seu direito, né,
Você não pode falar com o seu interior a respeito de outras pessoas, certo? E que, na verdade, ele nem passa a ser o seu interior, ele passa a ser aquilo que já tem dentro da sociedade. Tudo aquilo que você expressa que não é seu, ela cai numa espiritualidade. Caiu na espiritualidade, é uma falsidade. Então você cria uma barreira, você cria uma falsidade para que as pessoas ficam presas, lamentando por aquela liberdade que ela poderia ter, mas não tem, porque ela está cercada de ideologia, cercada de pessoas opressores, ok? Entenda isso. E conscientizando o que for do meu interior, né? Consciência, eu trago a consciência do que for do meu interior e que for do exterior de outro corpo, né? Quando eu lembro aquela inversão que eu fiz, né? A gente está fazendo isso aqui, né? É isso aqui, ó. O do interior de outro corpo, ou seja, e conscientizando do que for do meu interior, né? Vamos colocar dessa forma, e do meu eu interior e do que for do exterior de outro corpo. Eu pego parte do meu interior e relaciono o exterior de outro corpo, né? De uma forma, tudo ganhando uma espiritualidade. De uma forma você pode fazer, deixar os seus dois corpos emocionais e trabalhando a consciência, a sabedoria, tudo no submundo. O submundo vai representar bem esses corpos emocionais aqui, essas duas ideias aqui, certo? Ou seja, você nem sempre você precisa relacionar o seu corpo interior, ativar ele, nem sempre, porque quando se trata de trabalho, quando se trata de relacionamento com um colega, né, não tem intimidade, né? Geralmente, para vocês entenderem, a intimidade, o seu interior, ele vai explicar bem o relacionamento com o seu pai, com a sua mãe, né? A saber que ele está acima de você para relacionar a sua esposa, intimidade é isso, nossa consciência interior é isso. Aí, aqui para fora, aqui você trabalha a espiritualidade. Ah, eu fui na faculdade, teve conhecimento, bom, relacionar aqui mesmo, certo? Porque esse conhecimento, ele que vai fazer com que o meu corpo gere, produza algumas coisas, alguns benefícios sociais para mim, entenda? É esse conhecimento, tudo no submundo. Então, as pessoas me olham na rua, me vê, me conhecem, eles não sabem quem eu sou intimamente. Se eu não me manifestar para ele as minhas formas de que eu penso sobre mim mesmo. Não que eu penso sobre outro corpo, que eu penso de mim mesmo. Entenda isso? E que de determinada situação ela ganha uma complexidade quando você quer mudar a outras pessoas com a sua consciência do seu corpo interior. E você vai saber que você faz isso quando você fala, eu penso assim, eu faço assim, né? E de uma certa forma, esse eu que você está falando é referindo a outra pessoa, para que ela possa se consertar, uma indireta. Tudo isso é uma espiritualidade que vai para o exterior do corpo, que nós entendemos que esse tipo de relacionamento é uma coisa negada, mas quando a gente fala interior, porque a gente fala eu penso assim do outro, eu não tenho que pensar do outro, eu tenho que pensar, eu penso assim de mim mesmo, entender que esse é o meu espaço e não que o outro seja o meu espaço. Ele vive a vida dele, eu vivo a minha. Tudo questão da unidade, entende? As pessoas, quando elas trabalham espiritualidade, elas fazem muita complexidade, muita confusão sobre isso, ok? Ou sendo que, né, vamos voltar aqui para que o direito de um seja também o direito do outro e conscientizando o que for do meu eu interior e o que for do exterior de outro corpo, né? Dando a liberdade. Quando eu falo conscientizando o que for do outro exterior de corpo, é para que o meu corpo fique flexionado para ele, dando para ele a liberdade, aquilo que ele está pensando com o seu corpo emocional, trabalhando, evoluindo a sua espiritualidade. Deixa ele tranquilo, deixa ele livre, tranquilo. Não tenta consertar as pessoas, não, tá? Todo mundo sabe o caminho de casa, ok? Não precisa achar que você vai resolver a vida dos outros, que não vá, ok? Ou sendo do meu eu exterior, né? Para que o direito de um seja também o direito do outro, e conscientizando o que for do meu eu interior e o que for do exterior de outro corpo, ou sendo do meu eu exterior do que com o interior de outro corpo, né? Sendo que o eu é para explicar o mentor desta relação e considerando a habitação do mesmo.
Entenda que essa última expressão aqui, ela é muito interessante para que vocês entendam o que que é eu. Para você ouvir qualquer expressão daquilo que está sendo introduzido a essa voz, você tem que entender. Olha só, o eu é para explicar o mentor desta relação, considerando a habitação do mesmo. Quando eu falo de mim, né, eu falo de mim, daquilo que está habitado. Mas eu posso falar com a minha consciência interior, do meu eu, e expressar opinião sobre aquilo que é alheias, aquilo que está na vida do outro, certo? Isso é que prende as pessoas, é isso que cria uma barreira, é isso que faz com que você não seja íntimo da pessoa, é que em vez de você estar ouvindo, você está expressando aquilo que você é, aquilo que você faz para você, sei lá. Irmão, é sério isso. Se vocês quiserem fazer uma coisa, né, dentro da sociedade, é corpo emocional, é você pôr esse corpo para trabalhar e relacionar, é tudo isso aqui. E eu vigiar para eu não gerar complexidade no meu relacionamento. Como que eu tenho que vigiar? Não mentir, certo? Se eu vou na sociedade fazer isso, é palavra da vida, consciência, dando origem para esse meu corpo toda hora, o tempo todo, não para os outros, porque de determinada situação, só eu mesmo vou ter a consciência naquilo que eu estou falando sobre mim, sobre a verdade ou a mentira. Outros corpos eles vão ter apenas uma imagem, certo? Enquanto eu tenho a consciência, eu também tenho essa origem. Então, o que as pessoas vai relacionar emocionalmente, você relaciona seu corpo, seu trabalho, seu colega, independente que eles vão pensar, você tem uma consciência naquilo que você é interiormente, certo? Entenda isso de todas as formas, ok? Vou dar continuidade, né? Vocês acompanhem esses blogs diários, é sempre uma continuidade. Se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo. Eu sempre coloco na descrição do vídeo um blog anterior a este e um que antecede a esse. Também deixo o título desse deixo o título, né, a abertura desse título que ficou muito interessante, ok? Vocês acompanhem tudo e deixem de ser essa vítima social. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.